Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, a Casa Espírita Luz de Jesus. Começando hoje, então, com a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier. Respostas do Alto. E qual o pai entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes, desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes as flores da compaixão de Cristo visitam a criatura em forma de espinhos, e em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de templo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro dá-lhe faeldade ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço do inesgotável amor? O todo compassivo nunca atira pedra às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se te demoras, pois no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Então, peço para que fechem os olhos, elevem os seus pensamentos ao nosso Pai. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo de nossas almas, estamos aqui reunidos mais uma vez, trazendo em nossos corações nossas dúvidas, inquietações e as nossas buscas mais sinceras. Sabemos, Senhor, que muitas vezes caminhamos em meio às incertezas, questionando a vida, os caminhos e até nós mesmos. Mas confiamos que toda dúvida, quando acolhida com fé e humildade, transforma-se em oportunidade de aprendizado e de crescimento.
Envolva-nos, Jesus, com tua paz e tua luz, acalmando a nossa mente e serenando o nosso coração, para que possamos ouvir, compreender e sentir os ensinamentos que aqui serão trazidos. Que não tenhamos medo de questionar, mas que saibamos buscar as respostas com sinceridade, com abertura e com o desejo verdadeiro de evolução. Abençoa esse ambiente, tornando-o um espaço de acolhimento e de fraternidade, onde cada um possa sentir-se amparado em suas dúvidas e fortalecido em sua caminhada. Fica conosco, Senhor, iluminando os nossos pensamentos e nos conduzindo passo a passo na direção da verdade, da paz e do amor. Que assim seja. Convidamos então nosso palestrante Marcos com um tema muito delicado essa noite. Bem-vindo. Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, Ele que é o amigo incondicional das nossas vidas. O tema que a casa propõe para estudo hoje é Vencendo a Morte, a descoberta da vida imortal. Por que nós escolhemos este tema? Porque está crescendo muito o número de mortes, seja morte por suicídio, morte por acidente, por doenças. Está crescendo muito. E as pessoas estão procurando a casa espírita para ter entendimento e logo depois a aceitação. E não é fácil isso. Então a gente traz por conta disso. Meus irmãos, quando nós estamos no mundo espiritual e resolvemos reencarnar, a gente passa por um planejamento reencarnatório. A gente começa a reunir os amigos, buscar aqueles que aceitam fazer parte novamente de uma vida na matéria. Vir com a gente. Também a gente busca os desafetos, aqueles que a gente tem problema, originário de outras existências. Porque a gente precisa trabalhar o perdão, a gente precisa trabalhar o amor. Amar quem não nos ama. Porque senão a gente nunca vai conseguir resolver as pendências do passado. E então, lá no mundo espiritual, com os amigos e os desafetos, a gente começa a fazer os planos, o planejamento para a nova existência. A gente começa a perceber, então, que o fulano vai vir como meu pai. Então, todos nós temos um pai, e esse pai a gente escolheu, a gente aceitou, a gente conversou lá no mundo espiritual, antes da gente reencarnar. Aí a gente vai prestar atenção que alguns serão meus irmãos, sobrinhos, tios, aquela família mais alargada que vem junto com a gente. A gente lá escolhe quem serão nossos amores. É lá que a gente escolhe. Quem serão nossos filhos, né? E assim por diante. Todos aceitam, todos concordam. Então começamos a fazer os planos.
todos nós, da grande família, que vai acontecer, sabemos os planos de todos. Ninguém cai numa vida material, numa família, do nada. O planejamento, ele é perfeito. Nós sabemos das dificuldades que iremos enfrentar. Sabemos, eventualmente, de alguma doença que a gente escolheu ter para acertar coisas do passado, já que a gente não conseguiu acertar por amor em existências anteriores. Quando a gente não acerta por amor, vem um professor incrível que se chama dor. Necessário. Lá a gente trabalha, a gente sabe, a gente escolhe, a gente percebe dos vícios que a gente carrega na nossa essência e que a gente vem para uma vida para se melhorar. Se a gente não consegue resolver todos, pelo menos a gente procura amenizar esses vícios. Também a gente sabe das dificuldades de vencer o nosso orgulho lá no planejamento. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa mania de julgar os outros. E a gente se compromete a se melhorar. A gente também sabe dos sucessos que a gente vai ter. A gente sabe que a gente vai fazer progresso na existência. Porque cada existência que a gente tem, e nós nessa vida já tivemos 400, 500 existências só neste planeta. Tudo é uma experiência, é como se fosse um estágio. A gente vai tentar amar melhor, perdoar melhor, acertar situações passadas, para que então, quando retornamos, mais leves, mais luminosos, a gente pode alçar novos voos. Planejamos quase tudo o que vai se passar na nossa existência. Acontece que quando nascemos na carne, achamos que aqui na materialidade, a energia é uma energia densa que tem aqui no planeta. Ainda estamos com essa energia. A gente está rumando para a regeneração, onde vai ser melhor. E então, depois, a gente vem sem o conhecimento do planejamento para que as coisas que começam a aparecer na nossa frente, a gente possa vencer, a gente possa melhorar. Mas, meus irmãos, são milênios, talvez milhões de anos, tentando nos fazer acreditar que ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno, ou que acaba tudo. Nos trazendo a culpa, nos trazendo o medo. Então vem o Espiritismo e nos mostra que a nossa verdadeira casa é lá no mundo espiritual. Aqui é uma experiência. A materialidade é um estágio. A materialidade é um momento da gente fazer os acertos, amar, perdoar. A vida na matéria bruta, ela é muito valiosa, porque a gente tem uma vida inteira aqui para melhorarmos-nos. Também no planejamento reencarnatório, meus irmãos, é definido mais ou menos o tempo de cada um de nós para essa existência. É planejado o momento do nosso retorno para o mundo espiritual. É lá no planejamento reencarnatório. A gente ganha de Deus uma energia para mais ou menos X tempo, e é o tempo que nós temos para cumprir o planejado. Quando essa hora chega, nós voltamos para o mundo espiritual. Não há equívocos, não há enganos. A não ser quando a gente se tira a vida pelo suicídio,
Ou por algo como a pessoa bebe bastante, resolve pegar o carro e andar 130, 140 km por hora, bate e morre. Aí não é o momento. Mas fora essas pequenas questões em que a gente provoca de uma forma muito doida, no nosso momento, quando a nossa energia começa a pedir para a volta, nós voltamos. Seja através de uma doença, de um acidente, de um infarto, qualquer coisa. Mas a gente volta. No Livro dos Espíritos, na questão 941, Kardec pergunta: para muitas pessoas o temor da morte é causa de perplexidade. Ou seja, para a maioria de nós ainda, temos muito medo da morte. Quem está estudando o Espiritismo, a gente já consegue um pouquinho ter um entendimento. Mas ainda temos medo. Aí Kardec pergunta: de onde vem esse temor? E os imortais respondem: não tem fundamento para esse temor. Ou seja, esse medo que nós temos não tem fundamento. Aí os espíritos dizem: mas que queres? Se procuram persuadi-las quando crianças de que há um inferno e um paraíso e que é mais certo é irem para o inferno. Ó filho, se você não fizer direito, tu já sabe para onde tu vai. Né? Então, existe uma pergunta que acompanha a humanidade desde os primeiros dias da nossa existência. Uma pergunta que atravessa séculos, as religiões, a filosofia, a ciência e principalmente o coração humano. Uma pergunta muito inquietante. O que acontece quando morremos? Né? Todos nós, em algum momento da vida, já fomos tocados por essa realidade. Todos nós. Já nos despedimos de alguém que amávamos muito. Já nos despedimos. Já acompanhamos velórios, já olhamos para um túmulo, já sentimos o peso da saudade e talvez, em silêncio, tenhamos nos perguntado: será que tudo termina aqui? A humanidade sempre temeu a morte por esses condicionamentos. Reis temeram, filósofos temeram a morte, cientistas temeram a morte. Esse medo da morte está presente porque durante muito tempo ela foi vista como um grande mistério. Um grande mistério. Para alguns a morte era o fim absoluto de tudo. Para outros um julgamento definitivo. Para muitos algo desconhecido e assustador. Fomos acostumados desde sempre a ter medo da morte. Nos fizeram acreditar sobre a tristeza da morte, sobre o lado fúnebre da morte. São milênios colocando-nos em nosso gen sobre a tristeza da morte, sobre o lado fúnebre da morte. Muitos, desde muito tempo, acham que tudo termina. Outros, então, que vamos para o céu ou o inferno. E sim, fica uma saudade sem fim. Sonhos não realizados. A ausência física nos dói muito ainda. A ausência física do nosso querido ainda nos machuca. Ainda a gente sente muito. Mas o Espiritismo vem trazer à humanidade uma das mensagens mais consoladoras que chegaram ao coração humano. Ele nos ensina que a morte não é o fim, ela é apenas uma passagem. Mas então, o que realmente morre? A doutrina espírita explica que o ser humano não é apenas um corpo físico. Nós somos formados por 3 elementos principais. O primeiro é o corpo físico, que é o instrumento material que utilizamos durante a vida na Terra. Nós utilizamos desse corpo para fazer as nossas realizações.
Quando eu digo nós, que eu digo eu sou o Marcos. Não é o meu corpo físico falando. Então a gente utiliza o corpo físico para as nossas realizações. É uma roupagem, é um equipamento biológico. O segundo elemento é o perispírito, que é o envoltório espiritual que liga o espírito ao corpo. E o terceiro é o espírito, o ser inteligente, consciente, individual e imortal. O espírito somos nós. Eu sou o Marcos. Quem está aqui se expressando é o meu espírito, criado por Deus, e que sobrevive a tudo. Quando acontece aquilo que chamamos de morte, o que ocorre na verdade é apenas a separação entre o espírito e o corpo físico. O corpo retorna à terra como era. Mas o espírito continua a viver. Ele continua pensando. O espírito continua sentindo, continua existindo. O nosso querido está vivo, em pé. Ou seja, não é o espírito que morre nunca. É apenas o corpo que termina a sua função. Aquela função representada pelo planejamento reencarnatório. Podemos fazer uma comparação simples. Imagine alguém que tira uma roupa velha, rasgada, e gasta para vestir uma nova roupa. Mas a pessoa continua existindo. Da mesma forma, o corpo é uma vestimenta temporária da alma. Mas nós somos ainda, por condicionamentos, muitos ligados ao corpo físico, ao toque, ao abraço. A visão de Jesus sobre isso, muito antes do Espiritismo, Jesus já havia trazido importantes ensinamentos sobre a continuidade da vida. Quando ele afirmou, Deus não é o Deus dos mortos. Ele é o Deus dos vivos. Ele estava revelando algo muito profundo. Para Deus, todos os seus filhos estão vivos. Porque efetivamente, a gente não morre. E em outra passagem ele afirmou, na casa do meu pai há muitas moradas. Essa frase indica que a vida não se limita apenas à terra. Existem muitas dimensões da nossa existência, que a nossa mente não consegue compreender, que os nossos olhos não conseguem enxergar. Porque os nossos olhos, eles foram criados para enxergar de acordo com para aquilo que eles foram criados. Né? O Espiritismo, então, vem justamente esclarecer essas palavras de Jesus. Ele nos mostra que a vida continua além do túmulo ou do forno crematório. Então, o Espiritismo muda a nossa visão da morte. Algumas culturas, filosofias, religiões ensinaram que após a morte, o destino da alma seria definitivo e imutável. Se a gente imaginasse que poderia existir, então, aquilo que a gente aprendeu há milênios, há séculos, que ou a gente vai para o inferno ou a gente vai para o céu, vamos imaginar uma mãe que tem 3 filhos, uma mãe incrível, que cria os 3 filhos. Um deles, por essas coisas que acontecem da evolução, por essas coisas que acontecem da vida material, ele acabou se envolvendo com drogas, logo depois com roubos e assim por diante. Teoricamente, esse filho vai para o inferno. E a mãe, amorosa, prestativa, vai para o céu. Onde é a justiça de Deus? Vocês acham mesmo que uma mãe de verdade ficaria no céu sabendo que tem um filho no inferno? Vocês acham mesmo que ela ficaria? Se isso existisse, ela diria, eu não vou ficar aqui não, São Pedro. Você me desculpe, mas eu vou lá junto do meu filho.
Então, o Espiritismo muda a nossa visão da morte. Apresenta uma visão diferente. Ela nos mostra que a vida espiritual é a continuação da jornada evolutiva nossa, né? Após a morte, o espírito continua aprendendo. Os nossos queridos que partiram muito antes da gente, ou antes, eles continuam aprendendo, eles continuam evoluindo, eles continuam se melhorando. Eles continuam vivos, trabalhando, estudando, se preparando, inclusive para uma nova existência ali na frente. E um dos princípios fundamentais que explica isso é a reencarnação. Porque a reencarnação nos mostra que o espírito retorna à vida corporal tantas vezes quantas forem necessárias. Né? Cada existência, essa nossa, é uma oportunidade valiosa de crescimento, de melhoria. Para a gente diminuir julgamentos, para a gente ser benevolente, para a gente ser indulgente, para a gente fazer caridade. Cada vida é como se fosse um ano numa escola. Cada experiência contribui para o nosso aperfeiçoamento. Quando compreendermos isso, a morte deixa de ser visto como uma tragédia. Não estamos falando de sentimento. A saudade vai continuar a existir. Mas a gente vai saber que o reencontro é logo depois. Mas a gente tem a dor da separação. O Espiritismo, apesar desses ensinamentos consoladores, existe algo ainda que pesa muito no coração humano, que é a saudade. Quando perdemos alguém que amamos, a dor pode ser profundíssima para alguns, um pouco menos para outros, um pouco ainda menos para outros. Cada um de acordo com o seu momento evolutivo. Ao perder um pai, a perder uma mãe, um filho, um marido, uma esposa que tanto amamos, um filho. Perder um filho é muito difícil para todos nós, muito difícil. Tem uma antiga história sobre um rabi, pregador e religioso judeu. Ele vivia muito feliz com a sua esposa e seus 2 filhos. Certa vez o rabi se ausentou e ia pregar em terras distantes. Fez uma longa viagem, vários dias fora, e a mãe ficou cuidando desses 2 filhos. Porém, um acidente naquela região provocou a morte dos 2 moços, dos 2 filhos. Podemos imaginar a dor daquela mãe. Não obstante, ela era uma mulher muito forte, mas a dor era muito grande. Apoiada na fé e na inabalável confiança em Deus, ela suportou valorosamente o impacto. E a sua preocupação maior passou a ser em relação ao marido. Como transmitir essa notícia para o marido quando ele retornasse? Ela temia que tivesse problemas, pois ele tinha insuficiência cardíaca. Orou muito, implorando a Deus para ter uma inspiração, e o Senhor não a deixou sem resposta. Passou mais alguns dias, o rabi retornou ao lar. O pregador voltou para casa. Chegou à tarde, cansado pela viagem, mas muito feliz. Abraçou carinhosamente a esposa e foi logo perguntando pelos meninos. E a esposa disse: não se preocupe, meu querido, eles virão depois. Vá banhar-se enquanto eu preparo um lanche. Pouco depois, sentados à mesa, permutavam comentários do cotidiano de cada um. E naquele doce enlevo de um casal amoroso, após um tempo separados, e o pai voltou, o rabi voltou a pedir: e os meninos estão demorando? Deixe os filhos, ela falou. Eu quero que você me ajude a resolver
um grave problema. O que aconteceu? Notei que você está abatida. Fale, resolveremos juntos, com a ajuda de Deus. Ele era um pregador. Tinha certeza da ajuda divina. Aí a mulher disse: quando você viajou, um amigo nosso procurou-me e confiou a mim a guarda de 2 joias de incalculável valor. Ele ia viajar e queria deixar essas joias, a mulher continuou falando, com a gente, para que a gente cuidasse. São extraordinariamente preciosas, nunca vi nada igual. O problema é esse, ele vem buscá-las e eu não estou com disposição para efetuar a devolução dessas joias. Que é isso, mulher? Estou estranhando o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. É que eu jamais vira joias assim. São divinas, maravilhosas. Mas não lhe pertence, falou o marido. Não consigo aceitar a perspectiva de perdê-las. E aí ele disse: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Ajude-me, a mulher disse. Claro que eu farei. Iremos juntos, ainda hoje, devolvê-las. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro vai ser devolvido. Aí ela disse: na verdade, meu bem, isso já foi feito. As joias eram os nossos filhos. Deus que nos concedeu por empréstimo, por um tempo, a nossa guarda veio buscá-los. O Rabi compreendeu a mensagem. E embora experimentando a angústia que aquela separação lhe impunha, superou reações mais fortes, passíveis de prejudicá-lo. Marido e mulher se abraçaram emocionados, misturando as lágrimas que se derramaram por suas faces, sem burburinhos de revolta ou desespero, e pronunciaram juntos as santas palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja seu santo nome. Essa é uma história que é para ser verdadeira e que nos mostra que os nossos queridos, sejam filhos, pais, amigos, irmãos, avós, são as nossas joias e que um dia nós temos que devolver, assim como um dia alguém vai nos devolver também. A ausência física provoca um vazio difícil de explicar. Às vezes um desespero muito grande, que só o conhecimento e o tempo podem amenizar um pouco. De acordo com cada um. Às vezes é desespero total quando a gente diz: não sei viver sem você. Eu queria ter ido no teu lugar. Deus, me leva. Eu não quero mais viver. Então esse é um desespero. Esse é um desespero porque nos deixa muito mal. E o nosso querido que partiu também. Nós tivemos um caso aqui, que atendemos uma família, que uma filha acabou desencarnando faz uns 4 anos. E eles estavam muito mal. Muito mal. Uma moça nova, cheia de futuro. E num dia de trabalho mediúnico, a filha veio aqui e pediu para falar com a família para que eles possam mudar de comportamento. Porque isso estaria atrapalhando ela. Ela não consegue seguir
Porque o amor resiste. Quem está lá pensa em nós. Quem está aqui pensa em quem foi. E enquanto a gente não compreender, para amenizar um pouco isso, a gente vai interferir em quem foi. E não vamos ficar bem também. Muitas vezes o nosso coração pergunta: onde ele está agora? E o Espiritismo responde com serenidade: ele continua vivo, apenas deixou o corpo. Esse nosso querido está no mundo espiritual. Muitos espíritos continuam próximos de seus familiares. São atraídos, porque eles são muito ligados, muito apegados. Ou nós atraímos pelo nosso pensamento, pelo nosso desespero, não pelo choro normal, não pela saudade, não por viver o luto. Não é isso que faz que a gente se atrapalhe e atrapalhe quem partiu. O amor não desaparece com a morte, porque o amor pertence ao espírito, não ao corpo. Né? A carne, ela provoca a paixão. Ela cria a paixão, não o amor. E o nosso espírito é imortal. Há muitas histórias no movimento espírita que mostram essa continuidade da vida. Eu gostaria de passar um vídeo, que é um vídeo que está no filme do Divaldo. É um vídeo de nem bem 1 minuto. Quando um filho, um irmão do Divaldo, se comunica através do Divaldo, jovenzinho, e fala para a mãe dele. É muito bonito de se ver. O que é isso? O que esse menino está fazendo? Tem um espírito junto dele que quer se manifestar. Preste atenção. Eu sou José Pereira Franco. Minha mãe, não se lamente pela minha morte, pois nada acontece sem a vontade de Deus. Tomara eu ver a senhora ficar triste, viu? A oração e o passe foram muito importantes para que eu entendesse que só o meu corpo morreu, mas eu continuo vivo, do lado de cá. O corpo físico, mesmo quando saudável, é um cárcere. Portanto, não permita que a minha morte física lhe traga desgosto. Sinta alegria, como uma mãe que vê um filho saindo da prisão. Por algum tempo eu ficarei sem o teu abraço, minha mãe. Mas daqui de onde eu estou, eu posso lhe ver e sentir todo o amor que ainda existe por mim em seu coração. Não tenha medo da morte, minha mãe. Ela não tem poder para romper com os afetos. Tudo passa. Minha mãe, do lado de cá eu lhe amo ainda mais. Meu filho, minha filha, do lado de cá eu lhe amo ainda mais. Meu neto, minha neta, deste lado eu lhe amo ainda mais. Nós tivemos um caso curioso, mas importante, que uma mulher veio aqui no atendimento fraterno. Ela disse: olha, eu quero dizer para ti que eu não acredito em nada dessas coisas que vocês falam, mas eu preciso de um esclarecimento. A minha filha tem 3 anos e alguma coisa, ela chegou para mim e disse: mãe, estou com saudades da minha avó. E aí ela disse: como? Quando você nasceu, nenhuma das 2 vó estavam vivas. E ela disse: mãe, a minha avó vem seguido aqui. Como assim? Claro, ela vem seguido me ver. Mas como, minha filha? Mãe, ela já perdendo a paciência, segundo a mãe. Lembra aquele dia que eu caí e me machuquei o joelho? Claro, filha, claro. E eu estava chorando e estava doendo. Sim, então, a avó veio, deu um beijinho no machucado e disse que ia passar, e passou. Aí ela se escorou na parede e disse: tá, mas filha, e aonde que eu estava? Diz que ela fez assim: mãe, eu estava no teu colo.
E a avó veio, deu um beijinho no joelho e disse que ia passar. E passou. As provas da imortalidade através da morte, do corpo físico. Ou talvez, meus irmãos, nós temos uma analogia sobre essa transformação que acontece. Imaginemos uma lagarta caminhando lentamente sobre uma folha. Todos nós já vimos uma lagarta em cima de uma folha. Para ela, aquele pequeno mundo é tudo o que existe. O mundo que a lagarta conhece é apenas aquela folha. Ela rasteja, ela come folhas, vive perto do chão. Mas chega um momento em que algo estranho acontece. A lagarta começa a se envolver em um casulo. Se outra lagarta observasse aquela cena, talvez pensasse: pobre companheira, ela está morrendo. O corpo da lagarta desaparece dentro do casulo. Para quem olha de fora, parece o fim. Mas o que está acontecendo ali dentro? Algo extraordinário. A natureza está preparando uma transformação completa. E depois de algum tempo, o casulo se rompe. E de dentro desse casulo, sai uma borboleta. Agora ela pode voar. Agora ela vê o mundo de outra perspectiva. Agora ela alcança lugares que jamais imaginou quando era apenas uma lagarta. Talvez, meus irmãos, nós sejamos como lagartas. Vivemos presos ao chão da matéria, limitado por sentidos físicos. Eu não consigo mais tocar nesse querido. Eu não consigo mais dar um abraço nesse querido. Acreditando que o mundo é só este que existe. E quando alguém entra no casulo da morte, nós pensamos: tudo acabou. Ele morreu. Nunca mais o veremos. Condicionamento de milhares e milhares de anos. Mas o Espiritismo nos ensina algo extraordinário. Dentro do casulo da morte não existe destruição, não existe fim, existe transformação. O Espírito nosso deixa a condição de lagarta da matéria para se tornar uma borboleta no mundo espiritual. Naturalmente não é literal, a gente não vira borboleta. Mas a analogia serve. Mas então, afinal, o que significa vencer a morte? Ninguém vence a morte impedindo que ela aconteça. Todos nós passaremos por essa existência, mais dia menos dias. Mas podemos vencer a morte quando compreendermos sua verdadeira natureza. Quando compreendermos o mecanismo da vida. Vencemos a morte quando entendemos que somos espíritos imortais. Vencemos a morte quando percebemos que a vida não termina num túmulo ou num forno crematório. Vencemos a morte quando vivemos de forma consciente, preparando o nosso espírito para o futuro. O futuro que pode ser breve. A verdadeira vitória sobre a morte acontece dentro de nós. Quando o medo dá lugar à compreensão. Quando a angústia dá lugar à esperança. Podemos imaginar outra comparação. Pensemos num bebê, ainda no ventre da mãe. E temos aqui, pelo menos uma mulher grávida. Para ele, bebê, aquele ambiente é todo o universo dele. Mas chega o momento do nascimento. Se o bebê pudesse pensar, talvez imaginasse: tudo está acabando. Eu estou bem aqui, ganhando tudo que eu quero. Coca, pizza, tudo. A minha mãe me dá. Tchê, está acontecendo um rebuliço aqui dentro. Tudo está acabando. E agora eu estou de ponta cabeça para baixo. Pode ser que ele pense isso, como a gente pensa quando a gente se encaminha, então, para a morte.
Mas, na verdade, algo muito maior estava acontecendo. O nascimento não é o fim da vida no ventre. É o início da vida no mundo. Da mesma forma, a morte não é o fim da vida. Ela é o nascimento do espírito para a vida espiritual. Mais tarde, novas vidas no mundo da matéria. E assim por diante. Mas temos os nossos reencontros. O Espiritismo nos mostra que temos muitos reencontros, seja no sono físico nosso, ou através da morte do corpo. Eu já contei isso aqui, mas é necessário que falamos novamente. Imaginemos que este local seja um velatório. E aqui está acontecendo um velório. De repente, a gente percebe que esse velatório é uma estação de trem. E nessa estação de trem, tem um trem. E esse trem começa devagarinho a andar. Muito lentamente. E a gente olha para esse trem. Lá está o nosso querido que está partindo. A gente chora, a gente sente dor, a gente não está bem. A gente busca o lenço. E a gente, então, acena para esse trem que está levando o nosso querido. Mas, meus irmãos, se existe uma estação de trem e um trem partindo, tem que ter uma estação de chegada, aonde o trem vai chegar. E essa estação é no mundo espiritual. Só que lá tem festa, tem alegria, tem cartazes, tem faixas, seja bem-vindo de volta. Os irmãos da grande família espiritual, os irmãos da família material que já foram antes e que ainda não reencarnaram, vão estar lá esperando. Talvez a mãe, talvez a avó, talvez o vô. É o que está primeiro no local onde o trem vai parar e a porta vai abrir. E ela está com um cartaz. E nesse cartaz está escrito: por que demorou tanto, meu filho? Enquanto aqui, a gente não compreendendo bem ainda, sentimos muito a partida. No mundo espiritual, na estação de trem de chegada, há alegria, há festa. Porque um querido nosso retorna para mais um tempo no mundo espiritual. Essa certeza disso tudo, meus irmãos, essa certeza disso tudo que o Espiritismo nos ensina, muda profundamente a forma como enfrentamos a saudade. Essa certeza não elimina a dor da separação, não. Mas traz esperança. Porque sabemos que a história não terminou. Ela apenas continua no outro plano da existência. Meus irmãos, nos encaminhando para o final, a humanidade sempre lutou contra a morte. Tentamos vencê-la então com a medicina, com a ciência, com a tecnologia, mas não conseguimos evitar que ela chegue. Quando entendermos então que são os espíritos, que nós somos imortais, quando percebemos que o amor nunca morre, se morreu é porque não era amor, era paixão, era qualquer coisa, menos amor. Porque aquilo que nasce da alma não pode ser destruído pelo tempo e nem pela morte. A morte não vence a vida, a morte não vence o amor, ela é apenas uma porta. Vamos tentar entender isso. Uma porta para a continuidade da existência. Nós caminharemos para a vida. Um dia, então, quando também atravessarmos
a porta da morte, não estaremos entrando no vazio. Estamos entrando na continuação da vida. E talvez a primeira coisa que veremos sejam aqueles que amamos, sorrindo, nos esperando, prontos para nos abraçar. Muitos vêm ainda no velório, ainda no hospital, ainda em casa, nos preparar para o encontro. Mas agora, meus irmãos, nós temos algo incrível. Nós recebemos aqui nesta casa, há alguns anos, uma psicografia que veio endereçada para uma trabalhadora desta casa. Era do seu filho. E essa psicografia ela é tão fantástica porque ela resume tudo o que nós falamos. Ela nos dá ainda mais a certeza do que vai acontecer. Eu dei uma resumida, mas ele começa assim. Minha mãe, sempre que posso, sinto o seu coração, e ele é igual ao meu, cheio de saudades. Olha que coisa incrível. Sempre que pode, ele vem nos ver. A imortalidade da morte sendo demonstradas aqui, a imortalidade da alma sendo demonstrada aqui por ele, né? E o seu coração é igual ao meu, cheio de saudade. Eles também sentem saudades da gente. Então, esse menino mostra que a vida não acaba. E ele do mundo espiritual sente a mãe. Mas ele continua. Mas, minha mãe, estamos em lugares diferentes e necessitamos viver, abrir os olhos e seguir. Ele fala para a mãe que devemos ter que seguir, aqui e lá. Imaginemos que um de nós possa ter partido antes de um outro querido nosso. Como é que a gente queria que os nossos queridos ficassem aqui? Que eles seguissem também. Porque nós amamos. E quem ama, quer que quem fica siga bem, o melhor possível. Eu aqui e você aí. Nada acontece por nada. Tudo tem um motivo. Estabelece. Ele reafirma que quando chega a hora, nós precisamos partir. E ele continua dizendo, preciso seguir aqui. Tenho muito pela frente. Ele relata, então, com essa frase, que lá no mundo espiritual ele tem uma vida para viver. Todos nós temos. Minha vida é boa onde ele está. E sei que a sua também poderá ser, desde que você possa perceber que nos encontraremos mais tarde. Ele nos diz que os nossos queridos estão tendo uma vida boa, estão aprendendo, estão melhorando, qualquer que seja a forma. E nos diz que nós vamos nos reencontrar, que nada acaba. E ele diz, sua vida não pode passar escondida. É o que a gente faz quando um querido nosso parte. A gente meio que se esconde, a gente não vive, né? A gente passa por um luto difícil. Ele está pedindo, então, para a mãe, assim que possível, se libertar da dor, pois ele não morreu. Ele veio falar. Ele diz que a vida da mãe tem que continuar, que a mãe não deve se esconder. E ele continua a dizer, tem que se mostrar para as flores, para o sol, para todas as pessoas que estão contigo. Ele escreve para a mãe e pede que ela viva intensamente. Se mostrar para as flores, para o sol e para todas as pessoas que estão contigo.
Aí ele diz: segue, minha mãe, segue, por você e por mim. Aquilo que a gente falava, ele esclarece para a mãezinha dele: se você não estiver bem, mãe, eu também não ficarei bem. Porque o amor nos liga. Tem o luto, tem que chorar, não pode engolir, tem que viver o luto. Mas a gente precisa compreender sobre a imortalidade nossa, para que a gente possa passar um pouco melhor as coisas que ainda virão. Eu te amo muito e serei grato eternamente a você e ao papai. Ele expressa gratidão por ter vivido um tempo com esses pais. A gratidão. E a nossa gratidão também deve ser expressa por aqueles nossos queridos que partiram. Seja pai, avô, filho, esposa. E aí o menino diz: um amigo está me ajudando aqui para eu te deixar estas linhas. Ele tinha pouca idade, então tinha um mentor ajudando ele. E ele diz: seja feliz, pois sua felicidade também será a minha. O amor continua igual. Fala ao meu pai que eu o amo. E aí ele diz: estarei contigo sempre que posso. É assim que acontece com os nossos queridos. Eles estão, quando eles vêm nos ver, é quando eles podem, quando eles têm autorização, quando é possível. E aí ele encerra dizendo: e na próxima vez que eu puder vir, gostaria de te ver bem melhor, mais feliz e livre para voar como uma borboleta. Ele pede a essa mãe que ele ama tanto, que ela comece a melhorar um pouco. É o desejo dele, querendo que ela siga, que ela se mostre para o sol, para as flores, para os amigos, para os familiares. Então, meus irmãos, venham estudar conosco, quem ainda não está estudando, para entender um pouco mais sobre esse mundo espiritual e esse mundo material, sobre esse mecanismo da vida. Venham nos ajudar. Há muito trabalho aqui. Vem trabalhar nesse imenso mar de luz que é o Espiritismo. Vem conosco descobrir como é a nossa vida imortal. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Marcos. Bem emocionante. Que filho maravilhoso, né? Então agora vamos para o nosso passe. Vamos abaixar um pouquinho a luz e pedir para que os trabalhadores se coloquem. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo fiel de todos os momentos, ao encerrarmos esse encontro, elevamos a Ti nossos corações em profunda gratidão. Agradecemos pelos ensinamentos recebidos nessa noite, que nos convidam a compreender que a morte não é o fim, mas uma passagem para a continuidade da vida, onde o espírito segue a sua jornada de aprendizado e evolução. Diante das dúvidas de tantas vezes nos visitam
e das dores que a separação temporária nos causa. Somos gratos, Senhor, por todos aqueles que nos amparam e sustentam, os amigos espirituais que nos intuem e protegem, os familiares e companheiros de caminhada que nos oferecem consolo, presença e amor. Obrigada por cada gesto de carinho, por cada palavra que acalma e por cada abraço que fortalece nos momentos de incerteza e saudade. Ajuda-nos, Jesus, a confiar mais, a compreender com o coração aquilo que ainda não alcançamos com a razão e a transformar nossas dúvidas em fé renovada e nossas dores em aprendizado e esperança. Que possamos seguir adiante mais serenos, com a certeza de que nunca estamos sozinhos e de que a vida continua, sempre guiada por teu amor infinito. Permanece conosco, hoje e sempre, abençoando nossos lares, nossas famílias e todos aqueles que, visíveis e invisíveis, caminham ao nosso lado. Muito obrigada. Que assim seja. Que possam todos voltarem aos seus lares melhores do que aqui chegaram. E fiquem convidados para estarem aqui na próxima quinta-feira. Muito obrigada.